Estamos no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, queridas internautas. Estamos em mais uma live realizada pela Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado Formal de Trabalho. Nós temos o apoio para a realização desta série de lives do Núcleo NURAP e do Instituto Modo Parités. Esta série de lives tem como objetivo a celebração da Lei de Cotas, do 29º aniversário da Lei de Cotas. Hoje, queridos e queridas internautas, nós vamos conversar com a Anita Gonçalves. E eu quero prevenir vocês de que hoje este programa será ligeiramente diferente dos programas anteriores, porque a Anita é uma moça com deficiência auditiva e faz leitura labial. Ela tem também um implante coclear, mas ela ainda não está muito habituada a esse equipamento, a esse dispositivo. Então, nós vamos ter que falar lentamente e num volume maior. E talvez durante a programação, durante a live, nós tenhamos que repetir algumas coisas para que fique bem claro. Isso é acessibilidade. Então, agora, eu vou dar a palavra ao Luan para que ele se apresente. Meu nome é Luan, idade de 33 anos, cabelo e barbas escuros, estou utilizando uma camisa polo cinza com o logo do NURAP e utilizando também uma pulseira colorida. Pele morena. Eu vou me apresentar agora. Eu sou o Tuca Munhoz, eu sou um homem branco, tenho 62 anos. Estou usando uma camisa social azul marinho. Eu tenho barba, bigode e cabelo grisalhos. Meu cabelo está cortado bem baixinho. Eu tenho olhos azuis e estou usando pequenos brincos de argola. E agora, Anita, se apresente e faça uma autodescrição de você. Bom dia a todos. Bom dia, Tuca Munhoz, Luan. Estou super contente de estar aqui, essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha experiência. Obrigada à Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência. Bom, eu tenho o cabelo loiro, os olhos azuis, minha pele é clara. Eu estou com uma camisa rosa e eu uso óculos também. Também uso aparelhos que não vai aparecer para vocês aqui, tá? Internamente. Uhum. Ô, Anita, como é a sua experiência com a deficiência auditiva? Você tem deficiência auditiva desde criança? Nasceu com ela? Como foi? Como é a sua experiência? Conta um pouco para a gente como veio a sua deficiência, qual a sua experiência com ela? Bacana. Primeiro, é muito importante a gente, nós que temos alguma deficiência, nos apresentarmos e falarmos por nós mesmos. Achei muito importante na sua introdução falar que em alguns momentos é necessário repetir e que isso é acessibilidade atitudinal. Eu nasci, Tuca, aparentemente sem nenhuma deficiência. Eu nasci normal, entre aspas. Quando eu tinha 16 anos, eu tive uma gripe forte, e a partir dessa gripe, dessa fase, a gripe fez com que o meu ouvido ele ficasse infeccionado. E aí, a partir desse momento, eu comecei a ter dificuldades em ouvir, entender, porque há uma diferença. Você pode ouvir e não compreender o que foi falado. Então, era isso que acontecia. Às vezes, uma palavra em inglês, refrão de uma música. E aí eu fui ao médico, ele falou, olha, você teve uma infecção muito forte e por pouco você não precisou tomar cortisona. Ou seja, eu adquiri, aparentemente, né? Eu não nasci com a deficiência auditiva. Só que o meu diagnóstico é progressivo.
né? Então, era uma perda muito forte nos sons agudos e os graves eram mais ou menos preservados, o que fazia com que eu conseguisse me comunicar muito bem. Em algumas situações, por exemplo, de costas, de lado, eu não entendia o que as pessoas, às vezes, me chamavam, eu não ouvia. Mas de frente eu conseguia conversar bem. Só que ela não estava estática, isso é importante falar. Era um quadro que não foi abrupta a perda, ela foi aos poucos. Não sei se isso foi bom, se foi melhor ou se foi pior, mas ela foi devagarinho, sabe? E a surdez, ela tem uma característica de ser interna, invisível. Se você não trabalhar isso, você pode, sem querer, querendo, esconder algo que está acontecendo, que é um órgão de sentido, que é a diferença em relação às outras questões, às outras deficiências. Ela está interna. Então, foi todo devagarinho, eu fui perdendo até colocar um aparelho auditivo, até evoluir mais, e aí ela continuou progressivamente, inclusive na idade adulta, ao ponto do aparelho auditivo não fazer mais, não dar mais nenhum retorno. Foi aí que eu parti para o implante coclear, que eu fiz o ano passado. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você começou a falar, você disse que é bom nós falarmos por nós mesmos, né? Você disse da pessoa com deficiência ter a sua fala, não é? E eu só queria lembrar aos nossos internautas, às nossas internautas, e falar para você, não sei se você sabe disso, mas esta série de lives que nós estamos fazendo, todas as pessoas entrevistadas são pessoas com deficiência. Todas, né? Ninguém aqui que é entrevistado não é uma pessoa com deficiência. Essa foi uma decisão nossa, da Câmara Paulista, e isso tem uma importância simbólica muito grande, muito grande. O fato da gente entrevistar apenas pessoas com deficiência. Procurando, Anita, dar o lugar de fala para as pessoas, dar a voz para as pessoas com deficiência. E outra coisa também é que nós decidimos entrevistar pessoas que não são pessoas com deficiência famosas. A gente não quis entrevistar pessoas com deficiência famosas. Nós quisemos, claro que alguns são mais conhecidos, outros menos, mas nós quisemos entrevistar pessoas com deficiência comuns, mas que têm uma reflexão interessante sobre a sua condição de deficiência, né? Algumas participam de entidades, outras não, né? Mas pessoas que têm uma reflexão sobre a sua condição de deficiência. E quando você começou a falar, logo no comecinho da sua fala, que você disse o quanto é importante as pessoas com deficiência falarem por si, mostra bem isso. É isso que nós queremos, né? É isso que nós queremos, que as pessoas com deficiência tenham oportunidade de falar cada vez mais, né? E esta série de lives é talvez uma iniciativa de nós elaborarmos uma estratégia para que mais pessoas com deficiência falem, tenham sua voz e expressem o seu modo de estar no mundo, né? E outra coisa que eu queria te falar, que eu faço questão de te falar, que para nós também é muito importante, é o fato de esse grupo de pessoas com deficiência que eu já entrevistei e que eu vou continuar entrevistando, mais algumas, são de deficiências bem diferentes, bem diferentes. Eu entrevistei pessoas cegas, pessoas com baixa visão, pessoas com deficiência física, e faltam ainda, né? Precisamos... entrevistamos uma pessoa surda
E você é a segunda pessoa surda que eu entrevisto. E, por coincidência, nem o Thierry é o nome do outro rapaz, do rapaz surdo que eu entrevistei. E você, não, nem ele e nem você usam Libras, né? Ambos usam dispositivos, ele usa aparelho auditivo. O Thierry usa aparelho auditivo. E usa interpretação labial, leitura labial. E você também. Você tem implante coclear e faz leitura labial, né? Em algum momento, Anita, você pensou em usar Libras? Ou foi uma coisa que você nunca quis? Sua pergunta é excelente. Eu meditei muito sobre as possibilidades de falar com muita responsabilidade de participar dessa live, porque eu acredito muito nisso que você acabou de falar. Há uma diversidade muito grande dentro da diversidade. Uma Sim. pessoa com deficiência não é igual a outra pessoa com deficiência, pode ter o mesmo nível de perda, uma história, não adianta, são pessoas e as pessoas são diferentes. Isso é um ponto importantíssimo, porque é uma tendência à generalização. Agora, respondendo à sua pergunta, eu uso todos os recursos possíveis e imagináveis. Eu acho que isso é uma qualidade que eu tenho. Tudo que pode ajudar a minha comunicação, o meu relacionamento, o meu trabalho, eu sempre procurei aplicar. E eu trabalhei muitos anos em recursos humanos, na área de recrutamento e seleção de profissionais com deficiência. Quando eu estava no ápice da minha perda, eu já estava entrevistando pessoas surdas e deficientes auditivas, deficiência intelectual, ou seja, todas as deficiências. Só que eu me ative à questão que, para entrevistar uma pessoa surda, era importante conhecer e estudar livros. Mais ainda, para mim, porque como a minha perda é contínua, eu pensei, se porventura ficar totalmente surda, como eu vou me comunicar? Libras, com certeza. Foi uma alternativa. Eu estudei 4 anos, fiz no DERDIC, que é uma escola que eu gosto muito, que é um local que eu frequentei e que eu me aprimorei no idioma. Fui conhecer, fui entender como funciona a cultura surda. Foi muito importante estar naquele espaço, porque eu também tinha muitos preconceitos e muita falta de informação. Olha que loucura. Você tem uma deficiência, mas você não conhece tudo. A gente tem que fazer essa imersão e estudar e ir atrás. Anitta, eu vou te interromper de vez em quando, viu? De vez em quando eu vou te interromper para dar uns pitacos e fazer uma pergunta sobre o que você está falando. Você falou da sua própria experiência com outras deficiências, não? E antes você falou da diversidade das deficiências, que ninguém é igual. E aí, cada pessoa com deficiência tem a sua experiência de vida, né? E lida com a deficiência de maneiras diferentes. Mas, por outro lado, as pessoas com deficiência passam por situações muito parecidas, né? E mesmo com deficiências diferentes, as pessoas passam por situações parecidas, né? Por exemplo, um cadeirante tem várias dificuldades, né? Sobretudo em relação à acessibilidade. Um cego também tem várias dificuldades em relação à mobilidade, em relação à comunicação, a ter acesso às informações. Mas tem uma coisa, né? Aí eu até já dei o spoiler. Tem uma coisa em comum entre as diferentes deficiências, que é a dificuldade de acessar alguns direitos, né?
o direito ao trabalho, o direito à locomoção, o direito à educação, né? Mesmo as deficiências sendo diferentes, e mesmo as pessoas vivenciando de forma diferente, elas passam por situações bem parecidas, que é da discriminação, né? Então, é interessante isso, né? Somos pessoas diferentes, com deficiências diferentes, mas sofremos a mesma discriminação. Como é a sua experiência nesse aspecto, Anita? Como é a sua experiência no que se refere à discriminação? Você passa por situações de discriminação? A deficiência auditiva ela é invisível. Então, eu fui percebendo o quanto a minha postura, uma palavra da moda, empoderamento, a minha atitude, ia fazer a diferença. Eu preciso me colocar. Eu preciso, muitas vezes, falar, me antecipar. Isso é uma exposição que eu precisei aprender, porque eu sempre fui um pouco mais quieta, reservada, um pouco mais introvertida. Então, tem coisas que eu preciso falar, né? Então, exemplo, no trabalho, na entrevista, eu preciso transmitir exatamente quais são as minhas habilidades, quais são as minhas dificuldades, os meus limites, mas os meus alcances também. Mas eu preciso falar isso antes do problema acontecer. Então, eu preciso falar, olha, eu preciso que você fale de frente, preciso que você fale pausadamente, evite falar de costas, porque eu não vou entender. E isso fez com que, em tudo na minha vida, eu tivesse que ter essa atitude. Por exemplo, agora, a gente está passando por um momento super delicado, para quem não ouve bem e precisa fazer a leitura labial. As pessoas estão usando máscaras por uma questão de segurança. Ou seja, toda aquela pista que eu tenho, que muitas vezes eu nem precisava pedir para a pessoa repetir, só de uma vez, vou comprar um medicamento. A pessoa pergunta, quer nota fiscal paulista? Eu já entendia rapidamente. Tem uma promoção X, a senhora quer comprar também? Agora, eu fico ali, às vezes eu me antecipo, eu falo, olha, eu só quero a nota fiscal paulista, porque eu não escuto muito bem. Ou seja, os atendentes locais que eu vou, eles já me conhecem. Então, sabe, para evitar aquela situação. Mas, Tuca, uma postura mais responsável, mais ativa, sabe? Tudo melhorou muito para nós que temos uma deficiência, na minha percepção, em relação a toda a tecnologia, tudo, até essa conversa que a gente está tendo hoje, tudo melhorou, sabe? A gente só precisa saber usar os recursos. Quando você falou da sua relação aí com um balconista de uma farmácia, enfim, no comércio, e essa situação da máscara, né, que as pessoas têm usado, me ocorreu uma coisa que é muito difícil, né? Que algumas condições da deficiência são usadas ainda como xingamentos ou como ofensas mesmo. Quando diz assim, esse cara é surdo, é como que fosse um xingamento, né? Ou como, porra, o cara é cego, o cara, né? Sabe, querendo ofender as pessoas, né? Então, ou tem uma frase muito famosa que e as pessoas nem percebem, mas o cara da mancada, né? Olha, aquele cara da mancada. É uma ofensa referindo-se a uma deficiência, né? Então, quando você falou dessa relação com o balconista no comércio, você já passou por situações assim, em que as pessoas tiveram má vontade ou não compreenderam a sua deficiência?
Eu estou te perguntando isso porque eu quero, e não é só com você, não é só com você, é todos. Eu quero levantar os problemas. Não quero dizer que tudo é um mar de rosas. Existem problemas e eu quero discuti-los. É verdade. Mas sabe que, à medida que eu fui amadurecendo, me aceitando, entendendo e me autoconhecendo, eu fui passando a ter respostas cada vez mais elaboradas, mais equilibradas diante de pessoas que me tratassem mal, ou com desprezo, ou com desdém, porque aconteceu várias situações, muitas, né? E em trabalho, no comércio, coisas assim. Imagina, você fica falando, é possível isso acontecer. E eu tive respostas variadas, desde evitar o estabelecimento, ou desde responder na mesma moeda, e desde explicar. E falar, olha, eu não escuto bem, você pode repetir novamente? Eu sou cliente aqui há tantos anos. Ou seja, fazer a pessoa entender também que eu sou uma consumidora. Meu dinheiro não é diferente, ele não é menos valioso. Eu sou várias coisas, eu não sou só uma pessoa que tem uma deficiência. E também, Tuca, quando eu deixei de olhar para o meu problema e entender que é uma realidade de muitas pessoas que também têm uma dificuldade, eu comecei a sair do meu próprio, digamos, da minha própria realidade para entender que a minha postura tinha que ser realmente de educar, de ensinar e de responder à altura. Eu quero só contar rapidamente. Eu fui semana passada num banco, no qual eu tenho agência, e as atendentes, eu precisei falar com a gerência. E a gerência, ela já tinha resolvido um problema, o problema voltou novamente. E ela usa uma máscara preta, bem grossa. Mas uma gerente muito habilidosa, porque ela lembrou do meu caso e ela tirou a máscara. O que a gente sabe que é um perigo para ela, apesar de eu precisar daquela acessibilidade naquele momento. Ela me atendeu, ela resolveu o meu problema, mas no final eu falei para ela, olha, existem as máscaras transparentes. Se você puder enviar essa informação, elas não são mais caras, elas são importantes, porque certamente você vai atender outras pessoas que não vão compreender essa explicação. Imagina, explicar de taxas, de coisas para uma pessoa que pode ser uma pessoa idosa, pode ser uma pessoa... Várias questões, né? E aí, no final, eu falei de boa com ela. Falei, olha, veja se vocês podem encaminhar essa sugestão e vou fazer mais. Eu vou mandar uma mensagem para uma pessoa que é importante nesse banco, como sugestão, para ajudar outras pessoas. Então, essa atitude, ela vai sendo cada vez mais responsável, Tuca. Ela não pode ser mais assim só comigo, sabe? Essa coisa de ego, você me ofendeu. Não, ok. Então, e por falar nisso, Anita, por falar nisso, como que você teve ou tem uma relação com outras pessoas surdas que passam por situações semelhantes, no sentido de se sentir pertencente? Você citou essa coisa, né? Pertencente a uma comunidade, pertencente a um grupo de pessoas que passam por situações semelhantes. Você já conversou com outras pessoas surdas, conversa com outras pessoas surdas para trocar essas impressões, para se fortalecer também? Esse senso de pertencimento, né, a uma tribo, a um grupo que passa por situações similares. Isso dá muita força, sabe? Isso dá muita atitude para a gente, dá muita vontade de transformar as coisas. Saber que você pode fazer a diferença também. E eu me sinto meio a meio, sabe? Eu me sinto um pouco parte da comunidade surda, eu me sinto um pouco parte da comunidade ouvinte, mas eu me sinto principalmente uma cidadã que merece respeito. Antes de ter alguma deficiência, eu sou um ser humano.
Eu quero ser bem tratada com respeito. Eu acho que isso é necessário transformar isso. E não sei se é uma visão capacitista, antiquada, de não ter paciência, de não ter tolerância, sabe? Isso eu não... eu já, diante de incidentes no passado, voltava para casa triste, chorando, magoada, sabe? Muito triste, deprimida, achando que aquilo era só comigo. Mas hoje não mais, né? Hoje não mais. Hoje vamos mudar isso. De que forma? Com a minha atitude de não assimilar isso como pessoal, mas como uma realidade que acontece com muita gente, sabe? E muita gente, às vezes, o que é mais interessante, tem gente que não tem voz para falar. Tem gente que não consegue também, de verdade. Mas a pessoa que tem problema na questão vocal, mas a pessoa, às vezes, ela não chega, ela não tem recursos para falar por ela mesma. Então, não é que eu estou falando em nome de alguém, mas se eu posso, ali naquela situação, me colocar, me indignar, não aceitar aquele maltrato, aquela forma inadequada, eu faço isso, mas de uma forma equilibrada, sem ser raivosa, sem ficar nervosa, sem ser agressiva, porque senão você perde também. Você perde o foco. O foco essa sua fala, Anita, é muito importante, muito forte também. Enquanto você falava, ao mesmo tempo em que admirava a sua fala, me lembrei de uma outra questão também, que acho que nós ouvimos muito. Sempre se fala assim, organizações que não, às vezes não é a pessoa com deficiência que fala, uma pessoa sem deficiência fala assim: nós vamos incluir os deficientes, né? Já ouviu isso, não? E essa sua fala é muito diferente, porque diz que essa inclusão depende da gente, depende de nós individualmente e da nossa tribo, como você falou. É importante que outras pessoas atuem e trabalhem e se engajem na nossa causa, mas quem tem que fazer, somos nós. Só nós, ao fazermos ao trabalharmos essa mudança, é que essa mudança se consolida, se torna uma nova realidade. Se o outro faz, ela não perdura, ela é fraca, né? Mas, concordo. não é? O que você acha? É isso mesmo, é uma atitude diferente, né? Chamar para você aquela mudança que você quer ver no mundo, não é? A mudança que você quer ver no mundo. Sim, então, sim. ela começa com a gente mesmo, sabe? Exato. E outra coisa, Anita, você falou que já trabalhou com recursos humanos, né? Quando você trabalhava com a questão da inclusão de pessoas com deficiência no trabalho, né? Uhum. E nesse comecei sentido... em 2006. Oi? Eu comecei a trabalhar com inclusão, Tuca, em 2006. Então, porque certamente esse seu trabalho com inclusão teve a ver com a questão da lei de cotas, né? Porque as empresas se abriram à inclusão das pessoas com deficiência nos seus ambientes de trabalho em razão da lei de cotas, né? Qual é a sua opinião, qual é a sua consideração sobre a importância da lei de cotas? Tuca, a lei de cotas, na minha opinião, foi a melhor coisa que poderia acontecer naquele contexto de 1991, depois de toda a luta, de todo aquele movimento que a gente sabe que teve. Foi um marco, porque, de fato, era necessário ter uma lei que impulsionasse as empresas a contratar pessoas com deficiência. Passaram aí, ela vai completar 29 anos, agora é dia 24.
nós sabemos que, infelizmente, os números são muito pequenos, né? Eu não tenho os dados 100% atualizados, mas até onde eu vi, nós não temos ainda nem 500 mil profissionais, pessoas com deficiência, com carteira registrada. De um universo, que a gente for pegar o censo antigo de 2010, falando de 45 milhões de brasileiros, é muito pequeno ainda. Mas ela precisa ser relembrada, ela precisa ser comemorada, ela precisa ser... A gente só não pode ter nenhum retrocesso, a gente tem que ter melhorias, aprimoramento. A sua experiência como profissional de RH, inserindo pessoas com deficiência na empresa, você trabalhou em mais de uma empresa com isso, não? Mais de uma. Essa sua experiência, o que você achou que faltava? As pessoas entravam na empresa e dentro da empresa, como era? Você achava que era uma inclusão de qualidade ou era uma inclusão de má qualidade, dependia da empresa? Como você analisava isso? Eu vou te falar as duas situações, uma situação bem-sucedida e uma situação não tão bem-sucedida. Uma inclusão com qualidade, com responsabilidade, não falando de lei. A lei, o cumprimento era uma consequência. Eu tive essa experiência, que foi a minha primeira experiência de 8 anos. Contratação de profissionais para vagas que realmente eram importantes para o negócio. Claro, tinha uma análise da acessibilidade, da questão da pessoa com deficiência, quais eram as necessidades, qual era a realidade. Tudo adequado, mas avaliando o profissional como um todo, não só aquelas questões, só olhar para a deficiência, mas olhar para o profissional, a formação, as vivências, as habilidades, as competências. Preparar a equipe, preparar gestores, preparar a hierarquia, um trabalho assim que, olha, foi o melhor para mim, foi aonde eu cresci mais como pessoa e como profissional, onde até hoje muitos profissionais estão nessa empresa, fazendo e crescendo, se desenvolvendo, onde você não era olhado como um número, como a pessoa do programa tal, era um profissional que fazia parte de um programa, mas que era respeitado pela sua competência, não por ter outras questões, mas realmente a pessoa como valorizada por ser um bom profissional. E uma outra experiência, que foi mais de uma experiência, que foi o que eu percebi a realidade de algumas empresas, olhando só a cota, a todo momento não cumprindo, né? Tendo várias questões jurídicas comprometidas, um trabalho sem trabalhar a qualidade, a inclusão de fato, o acompanhamento e tudo que a gente sabe que infelizmente acontece. As pessoas não se sentindo respeitadas, valorizadas, né? Aquelas vagas que são aquelas vagas muito genéricas, não aproveitando a competência dos profissionais, a formação, a vocação. E com muita dificuldade, né? Com muita resistência e não cumprimento da lei, que é o resultado. Essa questão que você acaba de colocar de empresas que apenas querem cumprir a cota e colocam as pessoas com deficiência nos cargos mais baixos, né? Porque aquilo serve para cumprir a cota. Só para você saber, esse fato foi repetido aqui pela maioria dos entrevistados, né? A maioria das pessoas aqui entrevistadas falou dessa questão, você vê, né? É muito presente, muito forte, né? Muito forte. E me diga uma coisa, Anita, como foi a sua experiência pessoal? A sua experiência pessoal enquanto uma trabalhadora com deficiência? Esse primeiro local que eu mencionei, que eu comecei minha carreira, foi o lugar mais iluminado que eu atuei. Era uma vaga de uma profissional de analista de recursos humanos, e eles queriam uma pessoa que tivesse uma deficiência.
porque essa pessoa ia coordenar a implantação do programa de inclusão. Isso foi muito importante para mim, esse acolhimento, apesar de que a deficiência ela não era o principal fator, ela era um pré-requisito para que já se começasse a cumprir, a ter um programa realmente consistente, com representatividade, com alguém que pudesse entender o outro melhor, para que pudesse conversar com o gestor de uma outra forma, para que esse gestor pudesse perceber outras possibilidades. Então, a minha experiência foi muito bacana nesse local. Não é que tudo foram flores. Teve muitos desafios, sim, erros, acertos, frustrações, capacitismo, teve. Mas, de modo, assim, o resultado foi muito bom. Valeu a pena. Por acaso, essa empresa, não precisamos dizer qual é, mas foi a empresa onde nós nos conhecemos? Se é uma empresa... Perdão, repete para mim. Essa empresa que você está citando foi onde nós nos conhecemos? Sim. Isso mesmo. Sim. Foi. Eu lembro de você nesse dia. Foi isso mesmo. A gente se conheceu lá. Onde eu conheci o João Ribas. Sim, onde também. Eu conheci a rede empresarial. A gente fazia parte do grupo diretor. Foi um lugar muito bom, muito positivo. E tiveram outras experiências. Para não ficar saudosista, as outras foram importantes também. Ensinaram muito, porque as outras elas coincidiram, talvez, com o avanço da minha perda auditiva. Momento difícil para mim. Onde eu não me senti tão incluída, tão respeitada. Porque não precisa muita coisa. Eu acho que precisa tudo. A primeira questão mais importante é a atenção e a acessibilidade atitudinal. É a primeira. As outras, que são muito importantes também, a gente vai administrar, vai entender o que pode ser feito, o que é uma adaptação urgente, razoável, o que é imprescindível, né? Ninguém vai ser radical de querer tudo. Eu quero tudo para trabalhar, não vai trabalhar nunca. Mas situações assim, onde, como eu trabalhava com a minha inclusão simultânea, a inclusão de outras pessoas, eu vi muita coisa. Eu vi muito feedback negativo, eu vi muitas críticas, uma visão muito assim limitada, né? Aquelas respostas, aquelas desculpas, às vezes, para não contratar, aquelas questões que a gente sabe que, às vezes, é realmente falta de conhecimento, de oportunidade, de experimentar. Sempre falei, vamos conhecer o candidato, vamos olhar o currículo, olhar a deficiência, é impossível. Olhar o CID, olhar o laudo, sem conhecer a pessoa. O meu CID, ele é de sair correndo. Se você ler o meu CID, você sai correndo. Fala, mas viu uma pessoa com 3 cabeças. Não é assim. Vamos conhecer, vamos entender. Essa abertura, essa inteligência, sabe? Essa sensibilidade. Que em alguns lugares a gente percebe que é cota, e não importa quem vai ser contratado. E aí dá problemas, porque você percebe que não tem todo o envolvimento e entendimento que a inclusão é um processo, na minha opinião, com começo e meio, mas que não tem fim. Ela é contínua. Anita, uma vez nós nos encontramos, né, lá na Avenida Paulista, lembra? Lembro. Então, e aí a gente conversou, e aí eu tive a impressão que você estava... Aí você me falou de alguma coisa de experiência profissional, mas que você... me pareceu, desculpe se eu estiver enganado, mas me pareceu que você estava um pouco machucada com algumas experiências. Não é? É verdade. Foram experiências duras, não? É verdade. Essa experiência, nós nos encontramos no momento que eu estava realmente elaborando
essa experiência aqui não foi tão bacana, sabe? Foi uma experiência num lugar que é um lugar muito grande, que tem muitas possibilidades de desenvolver um trabalho de qualidade, mas que não desenvolve, né? Que não tem ali na liderança pessoas que tenham essa visão realmente de diversidade, da importância, do respeito, do valor e da riqueza, que é trabalhar não só com pessoas com deficiência, mas com toda a diversidade, todos os grupos que a gente sabe que, de alguma forma, foram afetados por algum tipo de discriminação. Mas você tem muita percepção, por ter percebido isso, é uma pessoa de muita... Você observa muito. De lá para cá, só complementando, o que mudou, Tuca, é que eu procurei me fortalecer e ressignificar tudo que aconteceu, sabe? E repensar o que eu posso melhorar, porque todo trabalho é uma via de mão dupla. E aquilo que eu falei de chamar um pouco mais de responsabilidade das minhas coisas, para mim, é um pouco que está prevalecendo agora. Eu não vou conseguir mudar a realidade da empresa sozinha. Não vou. Mas eu posso avaliar a empresa que eu estou entrando, essa cultura, o que ela espera, de uma forma mais profissional, mais realista também, para que eu não possa depois me decepcionar. Falar, a empresa não era o que eu queria. Mas talvez você já até sabe antecipadamente, né? Você tem como saber um pouco da realidade da empresa antes de entrar, para evitar essas experiências. Quando eu te perguntei isso, Anita, foi também porque eu entrevistei uma outra moça aqui, que tem deficiência visual, e ela também passou por situações assim, muito duras, numa empresa, inclusive uma empresa muito grande, muito conceituada, né? Mas ela passou por situações que também para ela foram muito difíceis, que também a machucaram, sabe? E no caso, a machucaram tanto que ela não quer mais voltar para o mercado de trabalho. Ela eu quero. Talvez ela supere isso, né? Talvez, acho que é o momento, tal. Mas ela ficou tão machucada que ela falou: eu não quero mais passar por essas situações, né? E aí, como nós dissemos no começo, cada um tem a sua vivência e cada um vai saber a sua dor, né? E como e passar pelos momentos para cicatrizar a ferida. Mas eu fiz questão de colocar isso porque eu acho que nós temos que a lei de cotas, como sabemos, ela é muito importante, é fundamental, enfim. Mas nós temos ainda, no caso específico da questão do trabalho, nós temos que vencer uma série de barreiras ainda, né? E acho que a barreira do preconceito é uma delas, né? Quando, por exemplo, um aspecto dessa barreira é esse que você relata, das dificuldades que você teve, das discriminações pelas quais passou e pelas quais passou a nossa outra entrevistada também, a Denise. Anita, essas dificuldades você considera que são que têm origem no preconceito em relação às pessoas com deficiência? É o preconceito isso? O preconceito ele é uma praga, né? E existem vários tipos de preconceito, né? Não só em relação à pessoa com deficiência, a gente sabe muito bem disso, né? Uhum. Preconceito é um pré-conceito antes de conhecer o conceito. Eu faço um pré-julgamento antes de conhecer a pessoa. Eu acho que o melhor antídoto para mim, é o que eu vou usar. Eu respeito muito o que você falou dessa moça que está machucada, que não quer voltar para o mercado de trabalho, eu entendo muito bem. Mas eu sempre fui um pouco teimosa, sabe? Um pouco assim,
assim, de tentar todas as possibilidades, às vezes de não ser tão rápida como poderia ser, mas de não desistir. Eu sou aquela pessoa que vai indo devagarinho, sabe? Mas que vai indo continuamente. Todo mundo parou, eu estou indo, num passinho. Esse é o meu estilo. Preconceito só, na minha percepção, eu não vou mudar esse capacitismo de conseguir, mas esse trabalho que a gente está fazendo, esse trabalho que a Câmara Paulista faz, esse trabalho, todas essas ações, todas essas pessoas com deficiência que estão cada vez se destacando, sejam as mais famosas, as anônimas, que estão conseguindo superar esses obstáculos, essas dificuldades, elas já estão mostrando, elas já estão colocando em xeque muita coisa, sabe? Então, alguns vão continuar, mas a gente não vai parar. Eu percebi uma mudança muito grande, Tuca, dessa nova geração, com pessoas com deficiência, dessa nova galerinha. E você deve perceber isso na sua entrevista. Essa turma, ela está diferente. Ela está com muita autoestima, ela está com muita vontade. A tecnologia está ajudando muito. Então, assim, é duro, claro que é duro você ser julgado só por uma característica, só por uma questão na sua vida. Tudo que você representa, só por não ouvir bem, só por não enxergar. Quantas outras habilidades, outras competências são desenvolvidas? Eu tenho uma admiração muito grande, um respeito muito grande, mas tem tantos exemplos das pessoas que você entrevistou que são pessoas absolutamente fora da curva, bem-sucedidas, independente de terem uma deficiência ou não, são excelentes profissionais nas suas áreas de atuação. Eu não vou citar nomes para não ficarem falar de um, não falar de outro, mas preconceito é muito antiquado, está ultrapassado essa visão preconceituosa. Você, Anita, usou aí, enquanto falava, várias vezes o termo capacitismo, né? É um termo que eu, pessoalmente, conheço há pouco tempo, há alguns anos, né? Conheço já, acho que talvez uns 7, 8 anos, mas que ele começou a ser usado e a ser assumido pelas pessoas com deficiência faz muito pouco tempo, né? Essa palavra capacitismo. Eu acho muito importante que essa palavra esteja sendo usada, porque quando tem uma palavra, é porque existe uma realidade atrás dela. A palavra expressa a realidade, né? E quando essa palavra agora, o capacitismo, passa a ser utilizada, sobretudo pelas próprias pessoas com deficiência, eu percebo isso, as próprias pessoas com deficiência têm utilizado esse termo, é porque nós estamos conscientes de que o preconceito existe e que a gente quer combater. Quando a gente acusa, olha, isso é capacitismo, nós estamos combatendo, né? Quando você lembra quando você descobriu essa palavra, quando você começou a utilizá-la, o que ela significa para você? O que significa o capacitismo para você? Foi você que me falou a primeira vez. Foi. Porque eu não sabia. Um projeto que a gente participou. Lembra do projeto que a gente chegou a desenvolver? Eu, você, a Tânia, e você me falou. Lembrou? Puxa, não sabia. Olha só. Aí eu falei assim, ainda você falou rápido, eu falei, o quê? Aí você falou capacitismo. Aí você falou, olha, capacitismo é o preconceito em relação às pessoas com deficiência, assim como o machismo em relação ao preconceito em relação à mulher, o racismo, o preconceito em relação às pessoas negras. Eu não conhecia. Ou seja, então é coisa assim, acho que de 2 anos para cá. 2 anos, E ele é um conceito que engloba muitas questões que acontecem no dia a dia. Né? As piadas, as brincadeiras, as vagas de emprego que colocam PCD, precisamos de PCD,
aquela frase assim, mas eu admiro muito você, você é um exemplo para todos nós, ou seja, de colocar a pessoa com deficiência, às vezes, ora como herói, ora como vítima, ora como com superpoderes, né? Ou, nossa, você fez esse trabalho sozinho, puxa, nossa, aquela surpresa, né, de você desenvolver um bom trabalho. Ou seja, eu gostei muito do termo, e eu trabalhei com esse termo, né? Como você sabe, eu tive a oportunidade de participar de um projeto junto a uma entidade, e foi uma experiência muito interessante, porque a maioria das pessoas não conheciam o termo. E falar sobre esse termo, entender todo o preconceito que está por trás de questões que, às vezes, a gente está acostumado, não questiona, né? E fala sem maldade, mas que está por trás embutido um olhar de preconceito mesmo, né? Que não é natural. E agora, um outro tema, olha só, você já citou aí, numa passagem aí da sua fala, você já citou a questão da tecnologia, né? Nós temos percebido, Anita, que a questão das pessoas com deficiência e a tecnologia cada vez estão mais juntas. Tecnologia e pessoas com deficiência, né? Eu mesmo, você sabe, eu uso uma cadeira de rodas motorizada, né? Você vê como é legal, como aquilo me ajuda, né? Me ajuda muito. E eu entrevistei aqui pessoas cegas que usam o cão-guia, por exemplo, né? Que é uma coisa nova no Brasil, tem surgido agora e acho que vai crescer muito a coisa do cão-guia. Fora uma série de outras tecnologias que existem aí e que ainda virão, né? E no seu caso, Anita, qual é a sua relação com a tecnologia? Aí você tem uma coisa muito nova, né? Que você adotou há pouco tempo e que tem te ajudado aí. O que foi que qual é essa tecnologia que você adotou? O implante coclear, que é a maior tecnologia inventada no século passado, da engenharia para a medicina, que é um dispositivo com uma parte externa e uma parte interna, onde você faz uma cirurgia com anestesia geral, e eletrodos vão ser colocados dentro da sua cóclea. A minha perda auditiva, a minha cóclea não funcionava mais. Então, o que é cóclea? O que é cóclea? Cóclea. A cóclea ela está dentro do nosso ouvido. Ela é responsável pela transmissão das informações para o nosso nervo auditivo. Também é responsável pela audição e pelo equilíbrio. Aí tá bom? E é onde é implantado esses eletrodos, que vão fazer o papel das células. Dentro da cóclea existem várias células que transmitem uma sua cóclea, que é a cóclea de uma pessoa ouvinte, quando chega ao som, ela vai transmitir, tem ali uma vibração interna e vai passar para o seu nervo auditivo. As minhas células, elas morreram. Então, esses eletrodos, eles vão fazer o papel das células ciliadas, que são células, Tuca, que quando morrem, elas não se regeneram. Quando você vai para um show de rock e fica ali próximo à saída de som e chega na sua casa com aquele zumbido, é um pouco delicado, porque pode estar perdendo, pode estar morrendo as suas células. Por isso que a gente fala para evitar ficar muito tempo em exposição. É um órgão muito delicado e interno, né? Então, a gente só sabe se está tendo essa perda interna através de acompanhamento médico. Uhum. Então, a principal tecnologia que eu uso hoje é o implante coclear. A título de curiosidade, Tuca, o implante ele é feito pelo SUS. Eu ia te perguntar isso. Eu ia te perguntar isso. Então, é uma cirurgia e o dispositivo todo gratuito, você não teve que pagar nada, foi pelo SUS. Você acessou pelo SUS. Pelo SUS. Foi pelo SUS. É um implante é caro, é uma tecnologia bem cara, só para
ter uma ideia, aproximadamente R$40 mil, mais a cirurgia, toda a equipe. E eu fiz pelo SUS. Que ótimo, que ótimo. No Hospital das Clínicas. Viva o SUS! Viva o SUS! Isso. Que fiz pelo hospital Viva o SUS. A tudo que a gente está lendo e está acompanhando nessa fase que a gente está vivendo, a gente sabe que a gente só não entrou num colapso na nossa saúde pelo SUS. O nosso sistema parabéns ao SUS. E para os nossos internautas que não sabiam isso, estamos sabendo, ficamos sabendo, mas também, Anita, eu quero te falar que cadeiras motorizadas, semelhantes à que eu uso, também são fornecidas gratuitamente pelo SUS, né? Também, né? Lembra que antigamente tinha aquela coisa de juntar tampinha, não sei o quê, para conseguir uma cadeira de rodas? Hoje o SUS fornece, é um direito da pessoa, né? É um direito que você tem esse equipamento, não é um favor de ninguém, é um direito, né? E são caríssimos, né? Então, ainda são recursos caros, mas que ajudam muito a gente. Só um adendo. Eu fiz pelo Hospital das Clínicas, que é uma das equipes assim mais... É um grupo específico de implante coclear, uma equipe altamente especializada em implante. Então, foi um ano de acompanhamento. Não é você chega lá e olha você e fala, você vai fazer um implante. Então. Tem todo um protocolo, todo um trabalho assim, muito minucioso, sabe? De aproximadamente 1 ano e meio. Desde que você foi lá, desde que você começou esse acompanhamento até agora, quanto tempo se passou? Eu fiz em setembro de 2019. Ontem não, dia 18, fez 10 meses de cirurgia. Aí eu tenho 9 meses de ativação, porque assim, quando você coloca o implante, você tem um período de 1 mês de cicatrização. Só depois de 1 mês a 40 dias eles vão ativar o equipamento. Então, o cérebro, Tuca, está aprendendo a ressignificar, a entender o som. A sua voz, ainda para mim, ela é um pouco robotizada. Tem um som um pouco robotizado. Qualquer voz, né? Por enquanto. Quando eu ativei, as vozes, elas pareciam do Pato Donald. Tá? E parecia que todo mundo era carioca. Quando assisto televisão, parece que todo mundo veio do Rio. Uhum. Aí, nem vou falar nada sobre isso, viu? Nem vou falar nada. Eu gosto muito do sotaque deles. Eu acho muito bonitinho, mas é forte. Uhum. Era forte, né? E quanto tempo vai passar ainda para você estar completamente acostumada, adaptada e utilizando todo o potencial do equipamento? Quanto tempo ainda tem pela frente? Entendi. Agora, Rituca, é assim, eu preciso intensificar um trabalho que chama-se reabilitação auditiva, que é um treinamento auditivo com a fonoaudióloga. Nesse momento, eu não estou fazendo esse trabalho. Então, para ficar 100%, eles falam de 1 ano, é muito relativo, a partir de 1 ano, depende, cada pessoa, né? De novo, cada pessoa é uma pessoa. Uhum. Mas eu percebo que eu já estou ouvindo melhor rádio. Aqui você eu estou ouvindo som do cachorro latindo, sabe? Tem um cachorro que eu ouço ele mais forte. Então, assim, eu estou comemorando cada som novo, sabe? Som da água, da torneira, da chaleira, da torradeira, que eu não sabia que tinha um apito. Aí ela apita, eu não sabia, ela faz um truc, não sabia o que fazer. Então, assim, eu estou contente, sabe? Mas, por enquanto, é um ouvido, aí eu vou trabalhar com a fono. A hora que ficar jóia, lá para frente, depois de uns 2 anos, eu quero fazer o segundo. Porque, você sabe, a gente tem essa importância, a gente tem 2 ouvidos, né, para ouvir mesmo essa forma completa, o som
os lados, a lateralidade, sabe? Então, de um lado, eu uso implante e do outro, eu uso aparelho auditivo. Então, assim, o cérebro, ele é bom, porque ele tem que adaptar tudo isso, né? Uma forma de audição diferente, que aparelho auditivo a gente fala que é um amplificador, aumenta, e o implante, na verdade, está ali dentro, fazendo um outro trabalho muito mais sofisticado, sabe? Mas eu vou deixar a sua pergunta em aberto. Eu não sei, volto para uma próxima live para te falar, Então, olha. isso que eu ia te falar. Vamos voltar para uma próxima live para a gente conversar mais sobre isso. E olha, Anitta, o nosso tempo já deu 1 hora, passou rápido. Foi uma grande alegria mesmo conversar com você. E espero que logo a gente possa tomar um cafezinho juntos novamente. Tá bom? Muito obrigado e um grande beijo para você. Obrigada por tudo. Obrigada a você, a Júlia, ao Luan, a equipe da Câmara Paulista. Dia 24, a gente vai estar todo mundo aí comemorando e fortalecendo o nosso trabalho, a nossa luta. Obrigado pela oportunidade, viu, Tuca? Tudo de bom para você. Nós que agradecemos a todos os nossos internautas, convidando para amanhã estarem novamente conosco. Vamos entrevistar Djalma Scartezin, mais uma experiência muito interessante, muito importante de uma pessoa com deficiência. Obrigado, Luan. Até amanhã. Até amanhã a todos. Um grande abraço e viva a Lei de Cotas e viva o SUS.